quais são os tipos de pessoas que nós precisamos nos afastar, que a Bíblia manda nos afastar, e por que a Bíblia manda a gente se afastar de certos tipos de pessoas? Nós sabemos que a sociedade ela é muito numerosa e há pessoas de todo tipo de índole e comportamento e caráter e personalidade, e essas pessoas também, muitas delas fazem parte do nosso dia a dia, até mesmo do convívio diário, seja no meu familiar, seja no trabalho, seja na própria igreja, seja em qualquer lugar, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente realmente vai se relacionar, tá? Quando fala de se relacionar, tá falando de algo mais próximo, né? De algo mais, vamos dizer, mais íntimo, né? Aquela pessoa que se torna amigo, que você coloca dentro da sua casa, que você vai para a casa dela e que vocês começam a sair juntos e tal, que vocês começam a abrir o coração para o outro e começam a fazer uma amizade mais, a criar mais afinidade, tá? Então você tem que ter muito cuidado com as pessoas com quem você se relaciona, porque há tipos de pessoas de fato que a Bíblia nos manda que a gente se afaste. Então vamos lá em 2 Timóteo capítulo 3, né, rapidão, o apóstolo Paulo diz assim: sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Presta atenção: haverão homens amantes de si, falando de pessoas egoístas, avarentos, pessoas que amam os bens materiais, presunçosos, soberbos, né? Pessoas altivas, né? Soberbas, que se acham mais importantes que os outros, melhores do que os outros, que só os problemas deles é que importam e os seus problemas não importam. Já teve relacionamento com pessoas assim, que só o que ele passa é o que importa, o que você passa não importa nada. Aliás, ele muitas vezes nem quer te ouvir, né? E quando você está falando de um problema, ele já vai metendo o outro no meio, porque ele nunca está interessado em ouvir os teus problemas, nunca está interessado em ouvir realmente o que você está passando. Pessoas blasfemas, que ficam blasfemando das coisas de Deus, ou dos servos de Deus, dos homens de Deus, realmente da obra verdadeira de Deus. Desobedientes a pais e mães, se afasta desse tipo de gente. Pessoas desobedientes, que não obedecem seus pais e suas mães, fuja deles, se afasta deles, porque realmente são rebeldes e vão desencaminhar você para o caminho do mal. Ingratos, pessoas ingratas, pessoas que não têm no coração o sentimento de gratidão para com aquilo que as outras pessoas fazem por ela, tá? Quando você faz alguma coisa por essa pessoa, ela entende como se você estivesse fazendo apenas uma obrigação, e ela não tem um sentimento de gratidão de modo algum. Às vezes apenas uma expressão hipócrita de um obrigado vazio, seco, mas não há realmente um sentimento sincero de gratidão, e muito menos demonstrado em atitude. E profanos, né, está relacionado aí aos blasfemos, sem afeto natural, irreconciliáveis, pessoas que não querem reconciliação, caluniadores, os fofoqueiros. Toma cuidado com os fofoqueiros, porque eles vão prejudicar a tua vida. Eles estão aí de casa em casa, falando de um, falando do outro. Chega para você falando de todo mundo, e com certeza ele também vai falar de você. Não tenha dúvida disso. Mas é meu melhor amigo. Você que pensa, meu amigo, você quem pensa, tá? Irreconciliáveis são aqueles contenciosos que não querem reconciliação com ninguém. As pessoas contenciosas, briguentas, brigonas, se afasta desse tipo de gente, meu irmão, que senão você vai entrar no fogo, tá? Você vai entrar no fogo. Traidores, pessoas que traem, meu irmão, pessoas que traem. Então é claro que eles vão te trair, né? Obstinados são os teimosos, os orgulhosos também já falei, pessoas que são mais amigas dos deleites do mundo do que amigos do próprio Deus, né? Pessoas que não têm prazer em nada em Deus, mas só têm prazer nas coisas do mundo, e eles vão acabar com a tua vida espiritual. Então, tendo a aparência de piedade, né? Parecem pessoas boas, mas negam a eficácia dela. Se afasta dessas pessoas. Verso 5, 2 Timóteo capítulo 3. Então ele manda a gente se afastar desse tipo de gente. Não é odiar, não é ter eles por inimigo, mas é cortar os relacionamentos. Deixa ele lá na dele, fica na tua. Mesmo que seja na igreja, no trabalho, na família, trata bem, saúda, mas distância é a melhor coisa. Se afasta, não tem afinidade, não coloca dentro da tua casa, não vai para a casa dele, não cria um laço, um relacionamento, que isso vai ser ruim para a tua vida. E lá também em Romanos 16, verso 17, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem
divisões e escândalos contra a doutrina que vocês aprenderam, se desviem deles, ou se afastem deles. Então Paulo está dizendo aqui mais um tipo de pessoa que ele manda a gente se afastar: pessoas que não obedecem à doutrina, pessoas que causam escândalo e se desviam da doutrina, que não seguem a doutrina que os apóstolos ensinaram. Então Paulo diz: se afastem deles, porque obviamente vão desencaminhar você para a perdição. Então não, gente, é aquilo que João diz, né? 2 João 1:10, né? Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então ele diz aí que a gente tem que cortar relacionamento com as pessoas que não trazem a doutrina apostólica. Não devemos ter intimidade com essas pessoas, comunhão com essas pessoas, tá? Não nos proíbe de saudá-las, de cumprimentá-las, de tratá-las bem em um determinado encontro ali, em algum lugar, mas ele manda que a gente corte o relacionamento com elas. Não crie laço, não crie relacionamento, meu irmão, porque essas pessoas, como eu falei há algum tempo atrás, em outra mensagem, que elas são tóxicas. Elas trazem doença para a tua alma, doença para a tua vida espiritual. Elas te matam, te colocam em encrenca, te tornam cúmplices de coisas erradas. Enfim, elas prejudicam a tua vida em todos os sentidos. Então foge dessas pessoas, pelo amor de Deus, enquanto há tempo. Eu sei que tem gente aí, como outro dia uma mulher ligou, passou uma mensagem e me disse: pastor, eu não sei o que fazer, eu tenho uma amiga, e essa minha amiga, ela tem outros amigos, a gente tem que se encontrar com eles, e é terrível, são pessoas totalmente profanas, blasfemas, que não querem nada com Deus, eu não sei o que fazer. E eu falo: minha irmã, simplesmente diga para ela que não. Diz para ela que não e pronto, numa boa, não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa ficar com ódio um do outro, só diz: olha, querida, infelizmente esse ciclo de amizade aí não dá para mim, tá? Eu não sou melhor do que nenhum de vocês, mas eu tenho minha fé e eu preciso seguir a minha fé, então isso aqui tá me fazendo mal, tá? Eu amo vocês, vou continuar orando por vocês, mas não dá pra gente ficar nesse relacionamento, tá bom? Se você puder ir se distanciando, né? Se afastando, certo? Até realmente cortar o relacionamento, aquela intimidade, tá? É melhor ainda do que precisar falar, né? Mas se precisar falar, fala com carinho, fala com amor, fala com cuidado. Aí mesmo que a pessoa fique chateada, todavia você não a agrediu, você não a magoou, não foi violento com ela, não disse palavrão, nada disso. Você apenas falou uma verdade, mas com amor, com carinho, com jeito, com sinceridade ali, com humildade. Fale com humildade, mas fale a verdade. Aí a pessoa obviamente vai se afastar, vai ficar chateada, vai dizer que se decepcionou com você, vai ficar magoada, aquela coisa toda, mas uma mágoa na qual você não tem pecado por isso, porque você não a agrediu, você não a insultou, não a prejudicou, não blasfemou contra ela, não prejudicou ela, enfim. Então faz isso, querido, faz isso quanto antes, porque tem muita gente aí, meu irmão, morrendo na fé, esfriando na fé, naufragando na fé, por conta desse tipo de relacionamento com esse tipo de pessoas. Então você que está entrando agora, depois volta para o começo em nome de Jesus e escuta essa palavra. Tipos de pessoas que você deve ficar longe, aliás, tipo de pessoas que a Bíblia nos manda se afastar. A própria Bíblia nos manda se afastar, meu irmão. Se afaste desse tipo de gente. Para começar, antes de criar um relacionamento com alguém, agora aprenda, que fique por exemplo, né? Porque a gente às vezes aprende apanhando. Eu pelo menos aprendi muita coisa apanhando. Então antes de começar uma amizade com alguém, tá? Eu já tive que romper algumas amizades, que terminar algumas amizades, alguns relacionamentos de amizade por conta desse tipo de coisa. Depois aprendi a olhar melhor, a observar melhor, aprender a ficar mais na minha, simpático com todo mundo, brincalhão com todo mundo, aberto com todo mundo, mas ao mesmo tempo recatado na minha, sem esse laço de amizade, né? De tá colocando pessoas dentro da minha casa todo dia, ou de estar dentro da casa de pessoas todos os dias, criando essa amizade tão assim profunda. Hoje eu aprendi a selecionar melhor, a escolher melhor. Então eu oriento você pela palavra de Deus que você aprenda a fazer o mesmo, meu irmão, porque com certeza você pode se dar muito mal se relacionando com esse tipo de gente que a Bíblia manda a gente ficar longe, tá bom, querido? Agora, claro, né? Tem pessoas na igreja
que a gente não tem tanto relacionamento, não que elas sejam esse tipo de gente, mas porque realmente, né, algumas pessoas moram longe, cada um tem sua luta, seu corre-corre, sua vida diária e tudo mais, né, trabalho e tudo mais. Então não tem como ter um relacionamento mais próximo com a maioria das pessoas, né? Mais carinho, amor, atenção e tudo mais, né? Mas um certo tipo de pessoas que você tem que tomar muito cuidado, você precisa realmente se afastar. Então é isso, meu querido, toma muito cuidado com esse tipo de pessoas que estão tentando se relacionar com você e se afaste, fuja dessa lista de pessoas que nós citamos aqui pela Bíblia. Fique longe dessas pessoas, se afaste delas, ame-as, ore por elas, interceda por elas, trate elas bem, saúde elas bem, mas fique longe. Não tenha relacionamento, não mantenha um vínculo mais próximo, tá bom? Isso vai ser ruim para você. E se já entrou nesse barco, né, e percebeu, agora tem que sair. Você pode se desligando ao pouco, se não dá, que a pessoa é pegajosa demais. Então, meu irmão, você tem que falar. Chega e fala com amor, com carinho, com humildade, com mansidão. Ela vai ficar magoada, vai triste, vai. Mas pelo menos você não pecou. Tá bom, querido? E é isso aí. Vamos para frente, tá? E principalmente aí, como eu disse aí, né? Os fofoqueiros, tá? Os confuseiros, tá bom? E toda essa lista que a gente citou aí. Então, se essa palavra lhe ajudou, meu irmão, eu creio que pode ajudar mais pessoas, tá? Então, compartilha para que mais pessoas possam saber disso, aprender isso e terem mais cuidado, porque tem gente pagando um preço alto porque se relacionaram com pessoas erradas. Isso tanto, eu falei aqui nas amizades, né? Dentro da igreja, no trabalho e tudo mais, mas também vai para o lado de namoro, de noivado e que finda num casamento complicado. Então tem que ter muito cuidado em nome de Jesus, tá bom, queridos?